As causas do aumento da temperatura na Terra. Abril é o mês de vacinação contra a gripe. Açaí pode atuar na prevenção de doenças cardiovasculares. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. As comemorações pelo Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a Lei Lucas. Hoje é terça-feira, 2 de abril, e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de meio ambiente. O aumento da temperatura na Terra, no nível do mar e o derretimento generalizado das camadas de gelo, tudo isso fazem parte das mudanças climáticas que ocorrem no planeta. Embora passe despercebido, a poluição e o desmatamento são fatores que contribuem para essas mudanças na temperatura do planeta e são provocadas pelos gases que causam o aquecimento global. Segundo informações do Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas, instituição ligada à Organização das Nações Unidas, o século XX foi o mais quente dos últimos tempos, com um crescimento médio de 0,7 graus Celsius nas temperaturas de todo o globo terrestre. A estimativa, segundo o mesmo órgão, é que as temperaturas continuem elevando-se ao longo do século XXI. Caso ações de contenção do problema não sejam adotadas em larga escala. A principal causa do aquecimento global terrestre é o efeito estufa, um fenômeno natural responsável pelo aquecimento do globo terrestre, mas que, pela ação do homem, está se intensificando. Mas quais seriam essas ações? A emissão de poluentes pelas indústrias, pelos veículos, pela queima de combustíveis fósseis e até pela pecuária. Tudo isso provoca a emissão de gases tóxicos. As populações da região norte do país, especialmente os que residem na região amazônica, relatam os efeitos do aquecimento. Você já percebe hoje, por exemplo, que o clima cada ano que passa fica muito mais pior e poucas pessoas fazem essas avaliações, mas nós como liderança a gente costuma fazer essas avaliações, dando, por exemplo, olhando muito essa questão de cada dia piora, fica mais quente, os rios secam mais, a floresta tem mais, fica com mais facilidade de pegar fogo. Qualquer coisa que cai na floresta é um fogo danado. E isso nos preocupa, porque ela protegeu a nossa vida há mais de 200 anos e é uma preocupação. Existem dois fatores principais para o aquecimento na Amazônia. O primeiro é a oscilação sul do El Niño, um fenômeno climático que influencia grande parte do clima da América Latina. E o segundo, o desmatamento. O estado do Pará vem avançando e se destacando não somente em âmbito nacional, mas internacional. Participamos da COP na Polônia, demonstrando todas as ações como investimentos na área tecnológica, a aquisição de imagens que permitem o acompanhamento de todo esse desmatamento. O estado do Pará é o primeiro do Brasil nesse investimento e no monitoramento qualificado, na implantação de um sistema de gestão integrado de monitoramento, a criação do Centro de Monitoramento Estadual, o CIMAN, também com toda uma equipe qualificada para realizar online todo o monitoramento. Então, tem diversos projetos e ações que vêm sendo desenvolvidos e que precisam ser continuados. As ações humanas e as grandes construções também provocam o assoreamento de rios e a destruição de recursos naturais, além de causar danos às comunidades tradicionais e aos povos indígenas. Então, se nós vamos discutir política estadual de proteção sobre as mudanças climáticas, nos afetam diretamente, né? As nossas futuras gerações, as nossas crianças, os nossos rios. Tanto que nós já temos exemplos de grandes empreendimentos, como na minha região nós temos Belo Monte, onde há um impacto muito grande, um impacto ambiental, um impacto de mudanças climáticas, de mudança dos modos de viver daqueles povos que ali residem, como perca de água potável, perca dos rios, perca da biodiversidade, da caça, da pesca. Então tudo isso influencia de maneira muito direta e é um impacto muito grande no viver cultural, no modo de viver cultural de cada povo. A elaboração de políticas públicas e a conscientização ambiental da sociedade devem estar em sintonia para reduzir os impactos. Na verdade, é importantíssimo que nós todos, enquanto sociedade, possamos
contribuir principalmente com o combate ao desmatamento e a diminuição de gases para o efeito estufa. Então, toda a diminuição das queimadas, de toda uma poluição também que é gerada nas grandes cidades e nas capitais, cada um de nós pode fazer a sua parte. Uma aluna da Escola Estadual 15 de Outubro, de 9 anos de idade, foi raptada por um casal desconhecido que foi até a escola no horário de saída às 5 da tarde. Por volta das 7h30 da noite, a menina foi encontrada com os dois na Praça Amazonas, em Belém. A avó da menina, que estava à procura da neta, avistou os três enquanto passava de ônibus e desceu gritando. O casal fugiu em um carro preto com películas escuras. A mãe da criança estava no trabalho quando o caso ocorreu. Os familiares da estudante procuraram a delegacia de polícia para registrar a ocorrência nesta terça-feira e devem prestar depoimentos. O casal continua desaparecido. Em setembro de 2017, Lucas Begali Zamora, de apenas 10 anos, morreu ao se engasgar com um lanche durante um passeio escolar. O caso aconteceu em Campinas, em São Paulo. E para enfrentar os riscos iminentes com crianças nessa situação, foi sancionada pelo Congresso Nacional em 2018 a Lei Lucas. A medida prevê a instrução dos primeiros socorros para profissionais da área de educação, do ensino primário. E para falar sobre esse assunto, Priscila Pinheiro conversou com o presidente da Cruz Vermelha no Pará, Jair Bezerra. Isso mesmo, a Lei Lucas prevê que professores e funcionários de escolas públicas e privadas tenham aí um curso de capacitação para atender crianças em situação de risco. Quem vai falar conosco sobre esse assunto é o Jair Bezerra, que é da Cruz Vermelha aqui, presidente da Cruz Vermelha aqui no estado do Pará. Jair, muito obrigado pela sua participação. Esse prazo encerrou no mês passado, é isso mesmo, Jair? Como é que vai funcionar esse treinamento nas escolas? Como é que a Cruz Vermelha está atuando nessas situações? A Lei Lucas é uma lei nacional onde é necessário que todas as escolas públicas e privadas se adequem a esse trabalho, fazendo a prevenção, ou seja, o maior patrimônio que a família tem é seus filhos, e muitas das vezes eles estão dentro das escolas e algumas escolas ainda não têm essa preparação. Nós estaremos trabalhando com uma equipe multidisciplinar, trabalhando a área de socorro para que nós pudéssemos integrar e fortalecer essa política pública que é necessária para a sociedade paraense. Agora, Jair, qual a importância dessa lei que antes não existia, foi obrigado, né? Infelizmente, uma criança morreu engasgada e aí os professores não tinham a capacidade de conseguir salvá-lo. Qual a importância de ter desses professores receberem esse treinamento? Exatamente. A Cruz Vermelha, o SAMU, os bombeiros, eles são citados na lei, mas especialmente a Cruz Vermelha se propõe a fazer esse trabalho. Ela vai dar uma chancela de 1 ano às escolas, também aos trabalhadores que fizerem o curso de trauma, RCP, choque elétrico, ferida, queimaduras e transporte, para que eles possam estar aptos a prestar o primeiro socorros. Os primeiros socorros eles são vitais no sentido de prevenir o pré-atendimento para esta criança, para este aluno, para que possa ter um atendimento mais rápido e eficiente, na certeza de atendimento. Aqui no Pará, as escolas já estão recebendo esse treinamento, as escolas públicas e privadas também? As escolas privadas já nos procuraram, algumas delas, o próprio sindicato da categoria também, e as escolas públicas, nós estamos aguardando ainda um contato da Secretaria Estadual de Educação e das secretarias municipais, para que nós possamos fazer essa integração. É uma questão de saúde pública, mas, acima de tudo, uma segurança coletiva. E este curso também ele previne com a questão da violência, não é? Porque no nosso ir e vir, quem sabe e quem trabalha a área de socorro leva uma imensa vantagem. Agora, Jair, vocês contam também com a parceria de outras instituições para poder fazer esse curso, já que a demanda vai ser bem grande? A nossa equipe ela está preparada. Esse é um dos diferenciais. A equipe da Cruz Vermelha, que sempre trabalhou a área de socorro e tem socorristas preparados, nós montamos dentro das nossas grades o atendimento deste público,
não é? Então, as escolas se unem, nós fazemos turmas de 30 até 50 pessoas, exatamente para mostrar, numa hora dessa, de que forma e como agir. Quem quiser solicitar esse tipo de atendimento, pode entrar em contato com a Cruz Vermelha, precisa de um ofício, como é que funciona? Nós temos a nossa central de atendimento, hoje nós estamos no Parque Shopping, uma loja cedida pelo Parque Shopping, onde está sendo a sede da Cruz Vermelha. Muito obrigado, Jair, pelas suas informações e o contato, se você tiver interesse de receber na sua escola o treinamento para professores e funcionários de treinamento de primeiros socorros, o número é 984-20-9449. E aí, fica aí essa informação para você e eu volto com vocês no estúdio. Abril é mês de vacinação contra a gripe. A campanha deve começar no dia 10 e encerrar em 31 de maio. Dados da Secretaria de Saúde Pública do Pará apontam que Altamira foi o município paraense que teve o maior número de registros da síndrome respiratória aguda grave em 2018. Ao todo, foram 453 casos notificados em Altamira. Em segundo lugar, aparece Belém com 392 notificações e Parauapebas com 81. Em todo o estado do Pará, foram 1.208 casos de síndrome respiratória aguda grave notificados em 2018, com 97 mortes. De acordo com a Divisão de Vigilância Epidemiológica da CESPA, as principais vítimas foram crianças de 7 meses a 2 anos de idade, com 367 casos notificados, seguidos das crianças menores de 6 meses de idade, com 297 casos registrados, e idosos com 60 anos ou mais, com 207 casos notificados. No Amazonas, a campanha de vacinação já começou, já que um surto da doença foi confirmado no estado que é vizinho ao Pará. Os principais sintomas da síndrome gripal são febre alta, acompanhada de tosse ou dor de garganta, dor de cabeça, dor nos músculos ou dor nas articulações, na ausência de outro diagnóstico específico. Vamos voltar a falar sobre crianças e adolescentes. Um aluno do mestrado em Segurança Pública da Universidade Federal do Pará lançou uma cartilha explicando passo a passo o que deve se fazer para evitar abusos contra crianças e adolescentes, esclarecendo os procedimentos usados na esfera legal em situações envolvendo violência contra crianças e adolescentes. A cartilha é ilustrada de forma lúdica e didática para facilitar o entendimento dos jovens e dos responsáveis. O trabalho levou em consideração os tabus que existem no ambiente familiar no momento da formalização da queixa. Começou ontem o prazo para que os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano solicitem a isenção da taxa de inscrição de R$ 85. Os estudantes que atendem aos critérios exigidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, podem solicitar a isenção da taxa na página do participante na internet até o dia 10 de abril. Os estudantes isentos no ano passado que faltaram ao exame devem, no mesmo período, apresentar justificativa da ausência e solicitar novamente a isenção, caso desejem fazer as provas este ano. Podem solicitar a isenção da taxa os estudantes que estão cursando a última série do ensino médio em 2019 em escola da rede pública. Aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada com renda por pessoa igual ou menor que um salário mínimo e meio. São também isentos os participantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, membros de família de baixa renda com o número de identificação social NIS único e válido, renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo ou R$ 499, ou renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, que equivale a R$ 2.994. O resultado dos pedidos aprovados pelo INEP devem ser divulgados no dia 17 de abril. Popular na região amazônica e consumido com frequência pelos paraenses, o açaí voltou a ser estudado por pesquisadores. Dessa vez, foi identificado que o fruto pode atuar na prevenção de doenças cardiovasculares, o que são responsáveis por aproximadamente 50% das mortes em países ocidentais.
A pesquisa foi realizada por Claudine ao longo de 2 anos e meio. O objetivo é identificar se o consumo de açaí pode prevenir doenças cardiovasculares. Para isso, a pesquisadora dividiu 40 coelhos com colesterol alto induzido em 2 grupos, um consumindo ração e água, outro consumindo ração, água e açaí. Nós observamos que os coelhos que tomaram açaí durante esses 3 meses, baixou o colesterol deles. Veio de quase 1000 para um valor normal. Nós vemos mais ou menos a média para os coelhos. E baixou o triglicerídeo, baixou a glicose. Os coelhinhos que não tomaram açaí, ficaram só com a ração enriquecida com colesterol e água, continuavam com colesterol muito elevado. Também foi identificado que os coelhos que tomavam açaí tinham poucas placas de gordura na artéria, devido às propriedades benéficas do fruto. Observamos que ele tem muito antioxidante, muito resveratrol, muita fibra, muito ferro, zinco, selênio e outras substâncias benéficas ao organismo. E aí, através dessas dosagens, nós podemos verificar que o açaí impedia que houvesse maior secreção do colesterol no fígado e impedia também uma maior absorção desse colesterol no intestino. Com isso, diminuía o nível de colesterol no sangue, do triglicerídeos e até mesmo do açúcar. Porque se colocar açúcar e farinha, ele acaba não perdendo esse benefício, né? Porque você está tomando uma coisa benéfica, mas ao mesmo tempo também está comendo uma coisa que não é boa, que vai te prejudicar teu organismo. Então, o melhor mesmo é que tome à tarde, tipo um lanche, um copo de açaí, só açaí, purinho, sem mais nada. E protege, como ele tem muita fibra também, ele acaba protegendo o intestino também de doenças como câncer, essas coisas. Mas esses benefícios só podem ser sentidos quando o açaí é tomado de um jeito específico, um pouco diferente de como costumamos consumi-lo. Nós temos que modificar um pouquinho o nosso hábito aqui em Belém. Nós não podemos tomar o açaí com açúcar e farinha, porque eles são carboidratos e que vão aumentar o colesterol, o triglicerídeo e o próprio açúcar, a glicose do sangue. Então, os pacientes têm que tomar o açaí longe do almoço e do jantar, porque senão é sobrecarga, né? Tomar no meio da tarde como um lanche, um copo de açaí. Sem nada, só o açaí. Se ele não conseguir fazer isso, quiser colocar um adoçante, pode. Se ele não conseguir tomar sem a farinha, ele pode colocar um pouquinho de aveia. Apesar do açaí ter muita fibra, não necessitar disso, mas é melhor que ponha mais um pouquinho de fibra do que ponha a farinha, que é carboidrato. Carboidrato, a gente sabe que o açúcar e a farinha vão aumentar o colesterol, o triglicerídeo e aumentar o açúcar. Com essas constatações, a pesquisa de Claudine entra em uma nova fase, que inclui uma relação direta com quem consome açaí. Então, nós temos um trabalho também que a gente vai com as crianças nas escolas. É um trabalho em projeto de extensão da PROEX, do PIBEX, que a gente vai orientar as crianças, ver o que elas sabem de fator de risco para o coração e orientar o que elas devem fazer daí para frente. O que a gente pretende? Que essas crianças consigam já adotar hábitos mais saudáveis e que levem para casa, para a sua família, para os seus vizinhos, esses hábitos. A Prefeitura de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará, decretou nesta segunda-feira estado de emergência por conta das inundações causadas pelas chuvas que atingiram a região. Segundo a Prefeitura, as comunidades de Lindoeste, Sudeste e Castalheira, todas na zona rural da cidade, estão completamente isoladas. As chuvas também destruíram uma ponte que passava sobre o Rio Cinza, impossibilitando o acesso de moradores dessas localidades aos municípios de Marabá e Tucumã. Cerca de 1.500 crianças que vivem na região estão sem ir para a escola devido às condições da estrada. Em nota, a Prefeitura informou que após o decreto e a redução do nível do rio, uma equipe deve começar o trabalho de recuperação do que foi destruído pelas cheias. Participe da produção aqui do Nazaré Notícias. Envie para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 40069211. E você acompanha ainda nesta edição. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. As comemorações pelo Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o autismo.
Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data busca oferecer à população informações sobre o transtorno para reduzir o preconceito que cerca as pessoas com espectro autista. Tarefa que passa pelo respeito e pela educação. Conheçam o Igor. Ele tem 18 anos e está no 3º semestre do curso de Ciência da Computação da UFPA. Durante a entrevista, ele fala sobre como escolheu o curso que faria na graduação. Porque é um sonho de muitos anos, desde pequeno, né? Que eu tinha contato com computadores a partir de 4 ou 3 anos, alguma coisa, né? Só que para realizar esse sonho, ele precisou de muita força de vontade e do apoio da família, para enfrentar as barreiras que encontrou no início da educação formal. Quando ele passou para o ensino fundamental, até a 4ª série, ele estudava em uma escola particular. A partir da 5ª série, ele foi para a escola pública. E foi muito complicado, porque eu não tinha apoio. Alguns gestores queriam que ele ficasse só no AEE, que eles achavam que os alunos especiais tinham que ficar ali naquela sala e não era para sair de lá. Não tinha inclusão, na verdade. A inclusão era no papel. Porque o apoio, eu não tinha apoio de ninguém. Foram poucos os profissionais no fundamental que me deram um apoio com ele. Uma situação que mudou completamente quando ele ingressou na UFPA e passou a ser assistido pela Coordenadoria de Acessibilidade, a COACES. Hoje, a COACES trabalha com 16 alunos com transtorno de espectro autista. 2 deles vão concluir ensino superior esse ano. É a educação mediando a inclusão. O primeiro contato é logo quando o estudante é aprovado pela universidade, através da cota para pessoa com deficiência ou pela vaga extra. É que depois de passar por uma perícia médica para comprovar que tem direito àquela vaga, o aluno e a família são entrevistados pela equipe da COACES. O objetivo é identificar as habilidades e necessidades do estudante. Assim como eles têm vínculos muito aprofundados com a família, geralmente eles escolhem um genitor, a mãe, o pai ou um irmão, a gente procura estabelecer esse vínculo com esse aluno. E esse vínculo ele parte justamente de um foco de interesse deles. Eles sempre têm os movimentos, como eu falei, o comportamento restrito e repetitivo. Isso também se abrange para o foco de interesse. Todos eles têm um foco de interesse. Tem uns que são busólogos, tem uns que gostam do Frank Sinatra, tem uns que gostam de falar sobre educação. Então, são vários tipos de foco de interesse. Então, a gente começa a estabelecer esse vínculo daí. Então, a gente, conhecendo as características do aluno, a gente, então, faz o contato, né, com a coordenação do curso, faz o contato com os professores, para fazer orientações para esse professor, para essa coordenação, das características acerca desse aluno, para garantir que ele seja atendido na sua especificidade. Bom, a partir disso também nós fazemos um trabalho de sensibilização com os colegas de turma para poder acolher esse aluno, né, garantindo a sua participação e permanência no curso de graduação e nas outras atividades que estão para além da sala de aula. O que tem nutrido o sonho da Michele, que está no 6º semestre de Pedagogia. Eu sempre gostei de estudar, porque o meu sonho é ser professora para ensinar como criança com autismo, com síndrome de Down e com outras deficiências. Para auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos com espectro autista, a COACES oferece monitoria no contraturno das aulas. Então, no contraturno é quando a equipe entra, né, a partir desse atendimento, onde aquilo que ele não conseguiu compreender, a gente oferece no contraturno de forma adaptada. Como é essa adaptação? A gente leva eles para laboratórios do curso de física, que são parceiros nossos, de matemática, de forma bem lúdica, para que ele possa entender esse conceito abstrato. É um grande privilégio estar aqui com a equipe, trabalhando, auxiliando nos estudos, trabalhando as suas habilidades, formando esse profissional futuramente com condições, com autonomia e com respeito. Um trabalho que, pouco a pouco, vem quebrando barreiras e diminuindo o preconceito em sala de aula.
A gente percebe a maior aceitação dos professores, né, reduzindo as barreiras atitudinais. Então, antes tinham falas muito assim, mas ele não deveria estar aqui, esse aluno, será que ele tem condições de fazer esse curso, não era melhor ele fazer um outro? Então, por conta da nossa ação, da nossa equipe, a gente vem fazendo, né, muito eu, a Natália e os bolsistas, quando a gente entra fazendo a sensibilização e orientação, olha, o professor, ele tem esse comprometimento, porque cada autista tem uma especificidade, né? Ele aprende melhor dessa forma. Então, com as nossas orientações, né, tanto as professoras como os colegas, essa aceitação hoje é bem mais efetiva. Nem todo mundo é obrigado a aceitar, mas eu sempre peço respeito por eles. Porque eles, principalmente quando eles estão desorganizados, tem a estereotipia, o Igor ele tem estereotipia, ele quer andar um pouco, ele quer sacudir um pouco. Então tem muitos que quando vê ele fazer isso, olham e começam a achar graça. Não vejo graça em uma pessoa tentando se organizar. Eu não acho isso engraçado, os pais de nenhum autista acham isso engraçado. Então é o respeito mesmo. Estão abertas as inscrições de voluntários interessados em realizar atividades, visitas e ações de bem-estar para os pacientes internados na unidade Hospital Público Estadual Galileu, aqui em Belém. Os pré-requisitos para quem tiver vontade de se tornar um voluntário do hospital são ter mais de 18 anos, apresentar RG, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação atualizada. Os voluntários podem atuar nas mais diversas áreas, incluindo palhaçaria, artesanato, musicoterapia e cuidados com a beleza. As inscrições seguem até o dia 12 deste mês e podem ser realizadas de 9 às 16 horas no setor de humanização da unidade localizada na rodovia Mário Covas, número 2553. E agora vamos falar sobre impostos. O prazo para o pagamento da primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, foi prorrogado por mais um mês em Macapá. Priscila Pinheiro tem mais informações. O boleto pode ser acessado no site da Prefeitura de Macapá e também na Central de Atendimento ao Contribuinte, que fica no bairro Trem, zona central da capital. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. O Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de Belém informa que, a partir deste sábado, dia 6, cães e gatos poderão ser adotados também aos sábados e feriados, entre as 10 e 15 horas, no próprio centro localizado na Avenida Augusto Montenegro, ao lado da UPA de Icoraci. As doações, até então, eram realizadas somente de segunda a sexta-feira, no Centro de Zoonoses e nas feiras de adoções que são realizadas mensalmente. Para uma adoção consciente e responsável, é necessário apresentar um documento original com foto e comprovante de residência atual. Se a pessoa interessada em adotar não tiver transporte para levar o animal para casa, o Centro de Zoonoses poderá levar até a residência de quem fez a adoção. Todos os animais que estão disponíveis para a adoção já são castrados e vacinados. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas abriu edital para o leilão de 425 veículos. São 414 motocicletas e 11 carros que podem ser arrematados de forma presencial ou online. Juliana Brito tem mais informações. Para arrematar um veículo de forma presencial no leilão, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência no caso de pessoa física. No caso de pessoa jurídica, é necessário apresentar o contrato social e CNPJ da empresa, além, é claro, de apresentar RG e CPF do representante. Se optar pelo leilão online, o participante deve primeiramente fazer um cadastro no site www.leilãomanaus.com.br. Após preencher esse cadastro, será gerado um contrato que deve ser assinado e reconhecido em cartório e depois entregue na sede do Leilão Manaus.
Lembrando que todos os veículos poderão ser visitados ao longo de toda essa semana até sexta-feira, sempre de 8 da manhã até às 11 ou então de 1 da tarde até às 4. Os veículos estão disponíveis no espaço Leilão Manaus, que fica na Avenida Torquato Tapajós, número 5050. Juliana Brito para Nazaré Notícias. E vamos falar de clima. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, chuvas acima da média histórica devem ocorrer em algumas regiões do estado do Pará, incluindo aquelas que possuem municípios em estado de emergência. O Nordeste paraense, a Ilha do Marajó, a área ao longo do Baixo Amazonas e também a porção norte do rio Tapajós são locais mais suscetíveis às chuvas intensas, que variam de 350 a 500 milímetros. Nós vamos agora aproveitar para acompanhar então a previsão do tempo para esta quarta-feira em municípios da Amazônia. Em Belém, capital do Pará, a quarta-feira terá tempo nublado e encoberto com pancadas de chuva no período da tarde. A temperatura varia entre 23 e 31 graus. Em São Caetano de Odivelas, Nordeste paraense, nesta quarta-feira, as nuvens tomam conta do céu. Essa previsão deve se manter até a sexta-feira. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 28. Em Santarém, no Baixo Amazonas paraense, a formação de nuvens toma conta do céu durante toda a semana. O sol aparece, mas entre nuvens. A temperatura oscila entre 25 e 29 graus. Em Barra do Corda, no Maranhão, o dia começa com tempo encoberto. No período da tarde, deve chuviscar no município. A temperatura varia entre 25 e 28 graus. Em Tangará da Serra, no Mato Grosso, o dia será encoberto. No período da tarde, o sol aparece entre nuvens com chuvisco. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 29. E em Parintins, no Amazonas, a previsão é de tempo encoberto nesta quarta-feira, com chuva à tarde. A temperatura oscila entre 25 e 29 graus. Na reportagem que encerra o Nazaré Notícias de hoje, vamos falar sobre o livro infantil. Hoje é comemorado o Dia Internacional do Livro Infantil, cumprindo a missão de introduzir as crianças ao encantamento das letras. Essas obras servem também para transmitir valores, entreter e promover a formação de novos leitores. Você já deve ter lido o clássico O Patinho Feio. Esse e outros contos foram escritos pelo dinamarquês considerado o primeiro autor a romancear as fábulas voltadas especialmente para crianças. Estamos falando de Hans Christian Andersen, nascido no dia 2 de abril de 1805. Por isso, a data foi escolhida para ser o Dia Internacional do Livro Infantil. Atualmente, a literatura para crianças ganha cada vez mais destaque e tem esse prestígio refletido no mercado editorial. Esse é o Daniel Munduruku, escritor paraense. Ele explica que as leituras infantis são lúdicas. As crianças e os jovens trazem em si um universo, um mundo extremamente rico, extremamente diversificado. E é importante a gente, através da leitura literária, estimular essa criatividade, estimular essa imaginação das crianças e dos jovens, para que eles consigam compreender melhor o mundo em que vivem. Ainda que usem tanta tecnologia, é importante usá-la, mas eles também possam se sentir parte do mundo em que vivem. A única forma de a gente ser cidadão verdadeiramente é quando a gente tem estímulos e esses estímulos passem pela nossa participação no mundo, uma participação efetiva, uma participação que permita a gente mudar a sociedade em que a gente vive. E eu creio que a literatura, seja ela em que nível for, ela é fundamental para formar essa consciência cidadã. Os livros são fundamentais na formação do indivíduo. O hábito da leitura na infância ajuda a despertar na criança o senso crítico, além de auxiliar o aprendizado. Além de termos o hábito em casa de fazer leitura, inclusive contação de história com eles em casa, no momento de dormir, que ele gosta muito de ouvir histórias, a gente também cria o hábito em casa de a gente ler, e ele ver
os pais, eu e a minha esposa, lendo em casa para criar um hábito, porque ele vê da experiência como é prazeroso ler. Não adianta nada os pais dizerem que é importante ler se ele não vê o exemplo da leitura no ambiente familiar. Um pouco tímido, o Rafael, filho do Fred, conta sobre a opção favorita de leitura. Quadrinhos. A Suelen escreve livros para as crianças. Já são 3 obras publicadas. Eu tenho atualmente 3 livros infantis, 2 estão lançados aqui na FLIB, que é o Tioca, uma história baseada no amor de uma garotinha pela sua tia-avó. Então é um texto que trabalha toda a questão da valorização e o respeito aos mais velhos, que é um resgate importante, né, para a nossa sociedade. Então valorizar as histórias que eles têm para nos contar, aquilo que nós podemos estar aprendendo com eles. Além do Tioca, eu tenho Marcelinha, em Pinguinhos Empreendedores, que é baseado num projeto que a minha filha teve desenvolvendo na escola dela, Pinguinho de Gente, lá de Tucuruí. Eu sou nascida em Belém, mas fui morar em Tucuruí já tem 7 anos. E nesse livro eu tenho toda uma preocupação com o lado pedagógico. O importante é ler e fazer com que a leitura vire um costume, mesmo em tempos de uso exacerbado da tecnologia. Na verdade, a gente precisa também estar se adaptando a essa situação, porque a literatura infantil, ela tem um espaço, mas que muitas vezes não é tão valorizado quando a gente vê as questões relacionadas à tecnologia. Então é muito site de YouTube, muitos vídeos. Nesse sentido, eu percebo que se a gente estiver trabalhando com e-books, com livros interativos também, isso facilita o acesso à criança. Afinal, despertar um gosto literário é um dilema não apenas para a criança, mas também nos mais velhos. Eu sempre parto do princípio que a gente só consegue ensinar e fazer com que os outros gostem daquilo que nós gostamos. Então, ter uma família com uma base leitora ajuda também no processo do gosto pela leitura. Vale destacar que na Amazônia também existem clássicos infantis. Quem nunca quis saber mais sobre os contos e histórias dos povos indígenas? Eu, como indígena, tenho procurado trazer para as crianças da cidade um olhar um pouco diferenciado, para permitir que as crianças consigam compreender melhor o mundo habitado pelos indígenas e saber que esses indígenas estão dentro do Brasil, fazem parte do Brasil, contribui para que o Brasil seja um país melhor, um país mais verde, um país mais ecológico, né? E, portanto, vão encontrar, sobretudo, uma razão, né, para entenderem que os povos indígenas são importantes na construção da nossa cidadania brasileira. Por aqui, também é possível mergulhar nas lendas urbanas de Belém. Eu me considero eminentemente belenense, paraense, amazônida. Então, os meus trabalhos todos eles versam, sempre tem como pano de fundo a região. Ou a cidade específica de Belém, como no caso do livro Visagem e Assombração de Belém, ou na obra Visagem e Assombração, Encantamento da Amazônia, onde eu trato das nossas lendas e mitos na Amazônia clássica, Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Amapá. Mesmo quando a temática não é as lendas e mitos ou Visagem e Assombrações, como no caso do livro As Incríveis Histórias do Caboclo do Pará, outros livros como Contos de Natal, o pano de fundo sempre é a nossa região. Eu sou apaixonado pela Amazônia e procuro mostrar isso também no nosso trabalho. Que a Amazônia, uma região encantada, encantadora por excelência, merece ser mais conhecida e mais cultuada pelos nossos habitantes e conhecida pelo restante dos brasileiros. Ler, contar e explicar. É isso que motiva cada vez mais as crianças a pegarem um livro para ler. A curiosidade deve fazer parte da rotina dos pequenos desde cedo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém
Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Até lá!